Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao segundo episódio do Workaholic Talks. Desta vez eu tenho aqui a Ana Ribeiro, que é organizadora do Imobiliário 360 e quero desde já perguntar qual é que é o teu investimento favorito. Dentro de vários tipos de instrumentos financeiros, mas também dentro do que é não valores mobiliários. Sim. Opa, eu, sem dúvida, para mim o melhor veículo de investimento é imobiliário. A tua exposição maior é o imobiliário. Com certeza. Ou seja, tu podes ter, por exemplo, em Teves, mas grande parte está então no imobiliário. Exatamente. E quando é que tu começaste no imobiliário? Quer dizer, eu ia dizer 2019. Mas quando é que foi aqui o teu interesse? O meu interesse começou muito antes. Eu quando fui morar para a Inglaterra, na altura aquilo que agora está a acontecer aqui, deste boom de muita gente fazer fix and flip, okay. Já na altura, há 20 anos atrás, isso era muito comum lá. Ok, e havia programas de televisão e tudo. Mas sabes-me dizer que este boom do fix and flip começou agora, tipo, mais há poucos anos? Não, eu estou a dizer é que, pronto, há muita gente que se calhar já fazia, mas que não era tão visível, okay. Não é? Hoje em dia é muito mais visível e há muitas pessoas, pelo menos eu, desde que entrei neste meio, há 2 ou 3 anos atrás, vejo um boom de pessoas a querer entrar neste ecossistema. Aqui em Portugal? Aqui em Portugal. Mas lá no Reino Unido lá não, lá já há décadas, percebes? Okay. Eu lembro-me, eu fui morar para a Inglaterra em 2001 e eu lembro-me que havia um programa de televisão que se chamava Property Ladder e era exatamente ensinar pessoas ou mostrar a pessoas como é que se fazia fix and flip. Okay. E depois descobri o livro do Robert Kiyosaki, o Rich Dad, Poor Dad. Sim, o pai rico, pai pobre. Exato. E portanto foi logo desde aí, portanto já há 2 décadas, só que uma coisa é a teoria, né? O que a gente vê, e outra coisa é a prática. Mas isso é muito giro, ter um canal televisivo que apresenta e mostra isso tudo, é que aqui em Portugal isso é quase impensável. Mas por exemplo, eu acho que há um programa que até deve ter havido também aqui em Portugal, que é os 2 gêmeos, sabes, aqueles americanos, em que eles também fazem renovações de casas. Okay. Portanto, aqui, isso aí... Mas isso é um programa americano, não é? Exatamente, pronto. Mas isso acho que passou aqui e decididamente democratizou mais esta visão de fazer remodelações. Mas canais, ou seja, mesmo nacionais a fazer algo assim, não, penso que não existe. Pois, mas portanto, lá temos existia. Que ter nós no YouTube e tudo mais. Pronto, lá existia. Yeah. Então, e depois criou logo ali este bichinho e esse interesse e pronto, as coisas da vida não nos permitem sempre fazer as coisas quando queremos, mas aquilo ficou-me na mente, comecei a pensar logo, isto é realmente o melhor veículo de investimento. Ok, mas quando é que foi o teu primeiro investimento? Ou seja, foi em que ano? Em 2008, okay. Não, um bocadinho antes disso nós comprámos a nossa primeira casa lá. Okay. E depois em 2008, Reino Unido, no Reino Unido, em 2008 comprámos uma segunda casa e conseguimos manter a primeira e pusemos a arrendar. A segunda também no Reino Unido? Também no Reino Unido. Okay. Ou seja, esse foi o primeiro... Uma pergunta, qual é que é a cidade dentro do Reino Unido? Era nos arredores de Londres. Portanto, a cidade onde está essa propriedade de arrendamento chama-se Billericay. Okay. E a segunda que é a minha casa... É na outra ponta de Londres, em North West London, que é perto, não é conhecida, mas é perto de uma outra que é mais conhecida, que é Watford. Ok, e essa segunda permitiu ter uma renda... Exatamente. Okay. Ou seja, nós conseguimos, e lá está, isto vem de encontro a coisas, a instrumentos de financiamento que existem lá que não existem aqui. Okay. Só para darem uma ideia, eu comprei, quando comprámos a segunda casa, foi no pico da crise, as taxas de juros eram gigantes. 2008, yeah. E eu consegui fazer um financiamento para a minha casa de habitação só pagar juros, não pagava capital nenhum. Brutal. Ou seja, eu consegui manter a minha primeira casa, fiz um financiamento, uma mortgage de juros também só, metemos essa casa a arrendar e a minha segunda casa também estava só a pagar juros. Obviamente, eu como sou uma pessoa conservadora, eu fazia pagamentos extra, ou seja, tudo o que recebíamos da renda amortizar. E amortizava, e eu tinha imagina, eu agora não sei precisar números, mas imagina que em juros era um pagamento, sei lá, de 800 libras. Sim. E então eu pagava 1500, por exemplo, okay. para estar a amortizar capital na mesma. Mas eu não era obrigada a fazê-lo. Mas tu, ou seja, a partir daquilo que tu foste aprendendo e tendo, digamos, a boa experiência no Reino Unido, depois decidiste aplicar cá em Portugal? Mas foi muito mais tarde. Ok, então estamos a falar quantos anos depois? Ou seja... Ou ainda apanhaste um imóvel primeiro, mais imóveis dentro do Reino Unido, ou não, ficaram por esses dois? Ficámos por aí, okay. Pronto. Circunstâncias da vida, muitas mudanças na vida pessoal, fast forward praticamente 10 anos e foi em 2018, 2019 que então comecei a pensar em investir cá, porque eu refinanciei a minha casa lá e não sei se isso é claro para as pessoas, mas
nós tirámos 80 mil libras de equity, que era à volta de 100 mil euros. Refinanciamento. Portanto, Nesse refinanciamento. Isto aqui, só para quem não sabe, é como colocar o imóvel, hipotecar o imóvel para ter direito a este empréstimo, mas por uma taxa mais baixa do que se fosse para um empréstimo diretamente ao banco. E é uma maneira, por exemplo, eu costumo fazer a comparação entre o refinanciamento e vender um imóvel. Tu, quando vendes um imóvel para libertar capital, tens de pagar mais-valias, etc. Que eu estava a pensar nessa parte, estava só a pensar no facto de já não teres aquele ativo que está a valorizar. E essa é outra, exatamente. Portanto, nós conseguimos refinanciar a casa, tirarmos esse capital. Acho que as pessoas, se calhar, às vezes podem não perceber o que isso quer dizer. Não é necessário pagar mais-valias nesse Exato. E eu aproveitei, depois a pessoa pode pensar, mas ficaste a pagar muito mais do teu empréstimo. Só que, na realidade, não fiquei, porque eu aproveitei uma queda que, entretanto, pós-crise e tal, as taxas de juros começaram a descer. Bom, ainda deste tamanho certo. Exato. Portanto, eu estava a dizer, estava só em juros, não é? Mas eu estava a pagar, eu acho que se calhar era 1.200, qualquer coisa assim de prestação. Quando fiz a transferência de crédito para outro banco, as taxas de juros já tinham descido, fiz um empréstimo novo, a minha prestação passou a ser de juros e capital, ou seja, estava mesmo a pagar a casa, e tinha uma prestação de 1.000 libras, já depois de ter tirado essas 80 mil libras. Quer dizer que o spread foi tal, a discrepância é tão grande do spread que fez pagar ainda menos, mesmo a pagar já e a ter esse dinheiro no bolso. Pois, que incrível. Yes. Mas estamos a falar de quantas, uma só casa no primeiro investimento aqui em Portugal? Não, espera, eu tirei esse dinheiro da minha casa então de lá. Ainda foi só parte de tirar dinheiro para teres capital livre. E depois o que é que eu pensei? Se eu fosse agora comprar um apartamento, se fosse onde fosse, nos arredores de Londres, eu só ia conseguir comprar um. Com essas 80 mil libras, dava de sinal, não é? Para comprar um. E depois podia realmente, porque há muita gente que me pergunta, mas estás em Inglaterra, há essas facilidades todas com a banca, porquê é que não investes lá? Porque eu em última instância quero vir para Portugal e não quero ter portfólio para gerir noutro país, eu prefiro ter aqui. E também, obviamente, com 80 mil libras, que se tornou em 100 mil euros, eu aqui consegui comprar 4 apartamentos. Pois, conta mais sobre isso. Como é que tu fizeste a parte dos 4 apartamentos? Porque uma pessoa olha para 100 mil euros e não pensa que vai conseguir comprar 4 apartamentos. É claro que a realidade em 2018, 2019 era, era outra. Pronto. Apesar de não ser tão longínquo daqui, as coisas já cresceram bastante desde então. Mas mesmo assim, nessa altura, que eu lembro bem nessa altura, não era assim tão fácil comprar ou seja, tu poderias recorrer a financiamento, mas 4 apartamentos com 100 mil, tu tens de me contar mais sobre isso. Então, a primeira vez que eu falei sobre isto, a maioria das reações foi que isso não é possível. Fiz ali alguma marosca, não fiz marosca nenhuma, usei um intermediário de crédito na altura que nos aconselharam e eu era completamente verdinha em comprar casas aqui, nunca tinha comprado nada aqui em Portugal. Fizemos uma coisa que eu, se fosse hoje já não fazia, que é fizemos taxas variáveis, na altura estavam muito baixinhas. Sim, na altura neste momento já fazia diferente. Aproveito também para agradecer à Free24 por apoiar este vídeo, em que é possível investir em vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na análise. Em traços largos, eu e a minha parceira, a Flávia, somos da Amadora e aquilo era o mercado onde conhecíamos melhor. Portanto, a Flávia fez ali uma prospecção, andou ali uns meses à procura, tudo bem, na altura era muito mais barato do que é agora, e encontramos 3 apartamentos ao mesmo tempo. Okay? Mas todos na Amadora? Todos na Reboleira, tipo a 200, 300 metros do metro da Reboleira. E na altura, então, dissemos ao intermediário de crédito, olha, encontramos 3 apartamentos, nós conseguimos comprar os 3. Posso perguntar a que preço é que estavam, mais ou menos? Era ali à volta, são T1s, ok? O nosso perfil para arrendamento é exatamente casais jovens, percebes, profissionais deslocados e assim, portanto queremos sempre T1s. Sim. Até porque a facilidade de arrendamento é muito melhor. E então andavam entre os 60 e os 65 mil, estás a ver? Não tem nada a ver com agora. Jesus. Ok? E portanto, nós fomos ao intermediário e dissemos, ok, nós encontramos 3 e gostávamos, se possível, não é, comprar logo os 3. Fizemos propostas e não sei o quê, foram aceitos e eles olharam obviamente para a minha situação financeira. Eu não vou fingir que não é boa, não é? Tinha essa como é que se diz, taxa de esforço, capacidade de financiamento, e foi possível. E portanto, nós na realidade o que pagámos foi a entrada. Ok. Foi nesse caso, mas foi
20% ou... 20%. Só que se pensares que já tínhamos pedido esse dinheiro emprestado em Inglaterra, na realidade não nos saiu do nosso bolso, saiu do refinanciamento que já tínhamos e financiamento para obras, ou seja... Ok, não foi necessário obras nesses... Sim, todos eles precisavam remodelação total. São apartamentos tipo, sei lá, de 1980 ou 70 ou assim. Ok. E fizemos as remodelações uma a uma. Mas tu sentiste confortável em... Porque imagina, isso é um dos meus medos que eu como investidor imobiliário também, eu tinha receio em certos imóveis que eu vi, porque eu não tenho muita experiência em obras, de chegar ali e mexer naquilo tudo e dar problemas, não dar. Epá, eu só posso dizer que... E os custos aumentarem. Sim, verdade. E aconteceu, não é? Houve alturas que os materiais e tudo, quando houve o início das guerras... Mas e não tu sei arriscaste, o que é que te fez dizer que estavas tão confiante? Para mim, se calhar, foi aquela base toda de ler aquele livro do Kiyosaki, estás a ver? Por isso leiam, pai rico, pai pobre. Exato. Houve uma conversa engraçada, eu acho que até já mencionei isto em conversas, que é o nosso empreiteiro, que é nosso amigo na realidade, e ele dizia, eu não sei como é que vocês dormem. E eu só pensava, uma coisa é a dívida má, outra coisa é a dívida boa. Se eu realmente tiverem apuros, epá, eu vendo um destes apartamentos. Exato. Uma coisa assim. A realidade é, fizemos devagar, aquilo era a nossa primeira experiência, pusemos cada um, portanto os apartamentos estão remodelados e imobilados, a nossa filosofia é arrendar chave na mão. E depois de 3 tivemos uma grande sorte porque houve um apartamento que entrou no mercado que era tipo, também lá, que era tipo uma penhora, estava em ação judicial. E aí entra a lata que eu tenho, que é, nós combinámos que era não era agente de execução, era a leiloeira que estava responsável. E combinámos com o senhor, fomos lá ver, só que a senhora que lá estava não nos abriu a porta, recusava-se a deixar alguém entrar, e então, apesar deles receberem muitas chamadas de interesse, porque o imóvel estava mesmo muito barato, porque é o valor da dívida, percebes? Ninguém conseguia lá entrar. E então tinham... Mas isso por causa da proprietária? Porque a proprietária não... Pronto, não deixava entrar. E então, apesar de terem muito interesse, logo no primeiro dia aquilo foi publicado tipo de manhã e à tarde já tinham tirado o anúncio, porque receberam mais de 100 chamadas. E ainda por cima a leiloeira era lá do norte, ou seja, não tinha grande experiência naquele mercado. Nós fizemos a proposta, porque, quer dizer, nós íamos fazer a proposta na mesma, na realidade, mas aqui é onde entra a parte da lata. Nós fomos lá, era uma zona, é mesmo em frente ao metro da Reboleira, e eu disse para a Flávia, olha, se calhar vamos só lá dar uma vista de olhos à noite, para ver como é que é o ambiente noutra altura do dia, a ver se há estacionamento, a ver se é calmo e não sei o quê. Fomos lá, e estava um senhor... e eu já tinha tido a lata de entrar lá nas escadas do prédio. Quando houve uma pessoa que entrou, eu entrei, fui lá à escada, fui ver onde é que era, fui ver que tinha arrecadações, enfim, fui ser bisbilheteira. Mas não bateste à porta? Não, isso não. E depois, à noite, quando fomos lá, estava um senhor à janela, noutro andar, mas na mesma promada, estás a ver? E a Flávia foge logo, porque ela não tem lata para nada e fica envergonhada quando eu faço estas coisas. Mas este senhor estava na casa ou era vizinho? Este senhor era vizinho, mas portanto imagina, ele estava no primeiro andar e aquilo era no quinto andar, mas na mesma promada. Sim. E então eu disse para o senhor, olha, desculpe incomodado, estamos interessadas aqui num imóvel e é assim aqui por cima de si, por acaso não podia dizer como é que é a casa. E então Flávia escapou logo. E ela, não acredito que estás a fazer isto. E então o senhor literalmente descreveu uma casa toda, eu fiz a planta, desenhei logo no telemóvel a planta, depois mostrei-lhe a ela, eu ia fazer proposta mesmo que não soubesse, e eu disse, tudo bem, mas então era um T1, tinha uma cozinha separada, era maior que os outros que temos, e ele basicamente disse-me a disposição toda, mas fizemos a proposta nessa noite. Ele sabia por causa que era parecido com o apartamento dele? Era igual, porque era na mesma... Já estou a perceber. Resumindo e baralhando, fizemos a proposta e eles não receberam mais nenhuma proposta, porque lá está, apesar de haver interesse, se calhar hoje já não era assim, mesmo sem a pessoa ver, fazia-se proposta. Como as coisas estão, hoje era de qualquer maneira. Mas naquela altura não receberam mais nenhuma proposta porque não conseguiam ver o imóvel. E então aquilo demorou 6 meses até conseguirmos... repara, nós assinámos... já me lembro. Portanto, eles perguntaram-nos se nós estávamos dispostas a comprar assim como estava com a senhora lá.
E nós, verdinhas, pensámos, não, epá, isto ia ser, depois como é que a gente não percebe nada de despejos, não percebemos nada das leis, e depois como é que nós tiramos lá a senhora, e depois vamos ter aqui esta parte emocional. Pois, isso aquilo é das partes que me custa mais. Aquilo para mim era muito complicado. E tanto que houve uma altura em que ainda ponderámos não comprar. E depois um dos nossos amigos disse, ok, mas se vocês não comprarem, outra pessoa vai comprar. E a senhora tinha dívidas com 7 bancos. Porra. Aquilo já era mesmo complicadíssimo. E ela, o plano dela era, quando eventualmente tivesse que entregar a casa, era ir de volta para a terra. Portanto, de certa maneira, seja, para nós... Vocês já sabiam que ela tinha um refúgio? Tinha um recurso para um dia. E o que é que acontece? Como nós dissemos à leiloeira, nós nos sentimos muito confortáveis, e então eles foram super flexíveis. Eu não sei se encontraríamos outra oportunidade destas. Assinámos um CPCV de bem futuro, e eles é que compraram o imóvel ao agente de execução. Ou seja, a leiloeira comprou o imóvel, esperou que a senhora saísse e depois é que nos vendeu o imóvel. Ou seja, ele basicamente arriscou por vocês e vocês ficaram... Exatamente. Uau! E no dia em que... Eu nunca ouvi falar sobre isso. Olha, como é que se chama? Sabe o que é uma permuta? É um CPCV? Não estou a perceber. Não, nós fizemos um CPCV com a leiloeira, mas é um CPCV de bem futuro. Porque é um CPCV sobre um imóvel que eles ainda não têm. Estás a ver? E depois... também a nuance aqui que foi muito interessante é quando tu compras, normalmente, não é? Quando tu compras um imóvel, vais a uma agência imobiliária e compras um imóvel, quem paga as comissões é o vendedor. Sim. Neste caso, quando tu estás a comprar um imóvel destes de penhora, tu é que pagas a comissão. E ia haver ali 6 mil euros ou assim, acho que era 6 mil euros. Neste caso é a agência de execução, que nós é que íamos pagar. Talvez, não sei, sim. mas sei que nós é que íamos ter que pagar isso. E obviamente estávamos a querer comprar aquilo com financiamento, mas não íamos poder fazer a incluir esse valor. Só que, como eles é que compraram a casa, eles depois quando a venderam, já venderam pelo valor total, incluindo a comissão deles. E assim nós financiámos pelo todo. Ok, não foi uma coisa à parte, foi tudo... Não, foi tudo. Ou seja... Isto foi um acumular de coisas. Bem, aquilo, nós estávamos com umas bênçãos lá de cima, o universo alinhou-se todo, e tu não estás bem a ver, eu estava em Inglaterra, e aquilo foi um stress tramado, porque a Caixa Geral de Depósitos, o gerente da nossa agência, disse, Ana, a escritura, conseguimos encaixar aqui a escritura para o dia em que lá a dona da agência vinha lá do norte para estar em Lisboa, vai ser às 3 da tarde na João 21, na CGD. Chegaram lá, a Flávia e ela, às 3 da tarde, e o notário lá da Caixa não tinha nada. Nada. E eu, ai meu Deus, caiu-me tudo. Aquele dia foi mesmo memorável pelas piores razões. Sabes a que horas é que eles conseguiram? Porque entretanto, o que é que o notário fez? Conseguiu ir fazendo... A senhora do Norte que tinha vindo lá, estava lá presente. Estava lá presente. E então o notário, acho que entre outras escrituras que estavam realmente lá e que tinham lá a papelada toda, ele lá foi nos intervalozinhos fazendo a coisa. Eles só saíram de lá às 8h30 da noite. Poxa, com as coisas todas, mas ao menos foi tudo resolvido naquele dia. Mas fizemos. E eu gostava no dia em que isto foi em março, ok? E vou-te dizer para te localizares na conjuntura, na altura, março de 2021, em Covid. Nós quando vimos a casa e fizemos a proposta foi setembro de 2020. Eu acho que nessa altura a inflação estava em pico, ou seja, eu acho que nessa altura, depois as taxas de juros também estavam a subir, não? Estavam a subir. Pois. E outra coisa, que era, havia uma lei que protegia as pessoas de serem despejadas. Ou seja, a senhora só saiu em janeiro, porque havia essa lei a proteger as pessoas até ao fim do ano, portanto ela disse, até ao fim do ano não sai, e depois, nesse entretanto, assinámos o tal CPCV de Bem Futuro, mas... que era para janeiro quando ela saía? Quando ela saía. Ok. E depois, é uma coisa que eu não aconselho a ninguém, o CPCV não tinha penalizações nenhumas. Ou seja, tanto nós como eles podiam desistir do negócio, aquilo foi mesmo na boa fé. Pois foi mesmo. E eu digo-te, aquele apartamento também comprámos por 60 mil, no dia em que ela saiu, aquilo já valia 80. Aí é fantástico. Percebes? No dia em que ela saiu, ainda não tinha feito obras. Nisto tudo, aquela senhora do Norte parecia um anjo, porque... Completamente. E a paciência que ela teve, porque ela tinha que estar de volta lá no Norte para outra reunião de staff ou coisa, e ela mesmo assim ficou ali. Parece que ela que era a compradora interessada a fazer. Meu Deus. Não é? Aquilo foi um stress do caralho. Ou seja, nós quando acabámos a obra do terceiro apartamento, uma semana depois foi quando assinámos a escritura do quarto. Os timings tudo parecia que estava bem coordenado. Percebes? Isso é incrível. E então, e pronto, e depois começaram as obras desse. Acabámos mais ou menos final de outubro talvez, 2021. Então depois, esse foi neste caso o quarto
quarto apartamento em Portugal, porque já vai no 6º apartamento, ou seja, já Não, havia temos sido- 4 só. Tínhamos 3 e depois começámos o quarto, que foi este da venda Acabaste no judicial. Reino Unido estavam já 2. No Reino Unido tinha 2 casas, Duas que casas. uma é onde eu vivo. Mas E- conta como imóveis, ou seja, 2 imóveis Sim, lá, verdade, sim, 4 cá, sim. já dá 6. Atenção, aí pelo meio teve que haver uma divisão de bens porque eu divorciei-me Ok. no Reino Unido, Ok. portanto fiquei só com a minha casa, mas sim, uma casa no Reino Unido, Sim. que à data deve, não sei, é um T3. Mas tu depois desses apartamentos, desses 4 apartamentos, ainda compraste mais algum apartamento? Ou tencionas Então, agora passar para fix and flip? Quais são os teus planos para Pronto. mais recente? Para contextualizarmos Eu- já para a atualidade. Eu estava muito focada no buy and hold, mas contudo, lá está, a vida não é uma linha, né? Não é Sim. linear. E com todas as situações de Covid e distâncias e não sei o quê, nós a seguir esse quarto apartamento, e estavam os 4 arrendados e com umas taxas de rentabilidade muito boas, porque lá está, comprámos muito bem, as taxas, tudo o resto começou a subir, o aumento dos apartamentos foi gigantesco naquela zona, perdão, e as rendas também começaram a subir muito, portanto para nós aquilo estava top. Fizemos uma pausa, a Flávia foi uns tempos para a Inglaterra e então aí foi quando começou a segunda leva de confinamentos, porque não sei se te lembras, no Covid houve uma altura em que toda a gente ficou em casa, depois amainou e depois toda a gente voos bloqueados e tudo outra vez no início de 2021, se eu não estou em erro. Não sei porque só me lembro de uma vez. Eu também, pronto, eu vou admitir, eu estava só a trabalhar em casa, a fazer coisas em casa, A pessoa não se apercebe, não é? Não percebi. Mas eu acho que estou a dizer a coisa certa. Pelo menos é o que eu me lembro. Sim. E então, quando essa fase passou, pronto, decidimos, ok, agora se continuarmos neste tipo de projeto, great, mas então nunca estamos a viver no mesmo sítio. Sim. Pronto, e então ela foi para a Inglaterra, pausámos. Foi nessa altura que começou aqui a haver mais conteúdo, mais desenvolvimento de fix and flip. João Gonçalves, começámos a ver vídeos do João Gonçalves e pensámos, olha, se fizéssemos aqui uma coisa mais híbrida, e foi na mesma altura que pensámos em vir estabelecer, ou comprar uma casa cá, estabelecer cá, que depois, lá está, não foi exatamente como não correu exatamente como planeado, mas comprámos então uma casa cá, que ia ser a casa de férias, vá. Mas essa casa que estás a dizer de férias é que não foi como planeado? Não, nós planeámos comprar a casa, sim, mas não tínhamos, era um plano de vir viver para cá. Sim. Percebes? Sim. Aquilo ia só ser tipo para ou seja, foi como assim. não planeado nessa medida em que Exatamente. não era supostamente para viver. Exato. E foi em 2022, início de 23, é que pensámos, olha, vamos fazer o salto, porque havia muitas condicionantes, pronto, não quero estar a entrar em detalhes, mas havia muitas condicionantes para termos aqui uma base, pronto. E então foi aí que, ok, temos aquela casa, se fizermos lá umas obras vai ficar uma coisa fixe, vamos para lá viver. E nessa altura, essa era a direção, e aquilo é numa aldeiazinha em Coimbra, e pensamos, vamos tentar esta estratégia do fix and flip. Com essa casa? Não era com essa casa. Essa casa era para nós estarmos. Era encontrar uma casa, um apartamento naquela região, para remodelar e vender. Mas nessa região porque era próximo de vocês e podiam deslocar facilmente? Exatamente. Sim. A condicionante é que, não conhecíamos nem empreiteiros, não conhecíamos as zonas boas das zonas más, não é a mesma coisa que tu estás à procura a fazer prospecção numa área em que tu dominas, sim. não é? E onde tínhamos também um empreiteiro que era nosso amigo e que trabalhava connosco. Portanto, começámos com grande entusiasmo, mas depois a coisa não correu muito bem. E então eu aí tive que explorar outras alternativas, porque eu queria muito investir em Portugal, continuar a investir em Portugal, mas o facto de ter que, basicamente, estou, 80% do tempo em Inglaterra, a mim não me permitia ser eu a fazer projetos, estava muito pendente da Flávia. E ela para ela tem essa condicionante de não conhecer a zona e não sei se é um bloqueio, se não, mas talvez este ano a gente se aventure, mas para mim eu não queria ficar parada. Tenho então o que é que queres dizer com expandiste, com essa parte? O que é que queres dizer com isso? Então, quando eu entrei no programa, no curso do João Gonçalves, quando ele começou, e eu comecei a fazer networking, as pessoas começam-se a relacionar dentro dos alunos. Assim. Já que tu estás a mencionar nisso, e isto também não é publicidade ao curso dele nem nada, mas não achas um curso muito caro?
Na altura não era a primeira vez. Okay. Eu sei que entretanto subiu em valor, mas aquilo foi um preço especial porque era a primeira turma. Estou a perceber. E tínhamos condições especiais e tudo. E então, mergulhámos de cabeça, e se há uma coisa que ainda hoje para mim tem um valor tão grande como capital para investir em imobiliário, é conhecimento e networking. Sim, pronto. Dúvida. E então eu comecei, e eu percebi que quase que naturalmente isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer, juntar pessoas. Olha, já agora fazer uma referência para o teu evento, porque eu acho que quando o vídeo sair ainda não está a decorrer o evento, portanto ainda vai decorrer a 16 de maio no Pombal. 16? A 16 de maio no Pombal. E para quem tiver interesse, eu posso deixar até um link na descrição, não tem qualquer problema em princípio. Sim. Portanto, olha, deixa também, o Workaholic desconto 20%, para já fazer referência caso este vídeo saia antes de 16 de maio, podem também ceder, porque como tu dizes, a parte do networking também é muito importante, e isso dá para fazer no teu evento. Sim, decididamente. E eu já até posso falar um bocadinho mais sobre isso, mas ainda antes de chegar aí, houve várias coisas que aconteceram. Portanto, eu comecei a organizar encontros de networking. Primeiro era mais com a malta daquele curso do João, e depois, como eu comecei a ir a muitos eventos, comecei a conhecer mais pessoas, e então comecei a juntar pessoas mesmo de outros cursos, de outras comunidades. E lá está, de certa forma, foi quase como um percurso natural para depois criar a minha própria comunidade, que também eu fiz. E uma das coisas que aconteceu no meio foi que comecei um grupo de senhoras. Um grupo no WhatsApp, começou assim também, estávamos num evento e houve uma pessoa, que é uma colega investidora, que perguntou a uma das oradoras se ela alguma vez pensou em fazer uma comunidade feminina de investimento. Basicamente um imobiliário no feminino. Exatamente. Sim. E ela disse que não tinha pensado nisso, e eu estava ali sentada e pensei, deixa-me lá ver quantas colegas é que eu conheço. E então era para aí umas 20, imagina. Comecei um grupo no WhatsApp. Depois comecei ali a falar com a audiência nos intervalos e assim, quando saí do evento já éramos para aí umas 40 e agora somos para aí 360. Aquilo começou a crescer. Ou seja, todas estas coisas, depois organizei um evento só desse grupo, e uma coisa levou à outra, estás a ver? E de certa maneira depois comecei a fazer a página no Instagram, comecei-me a dar a conhecer no Instagram e no TikTok, e isso trouxe com que as pessoas também me reconhecessem a mim. Ou seja, tu no fundo viste que a parte do poder da conexão das pessoas teria também um benefício não só a ti, mas também a outras, e por isso tu criaste o evento para juntar. Exatamente. E aumentar mais, digamos, esse poder. E para mim, se há uma diferença entre o meu evento e outros eventos do ecossistema, é exatamente isso. O meu foco é sempre o networking. Portanto, obviamente no evento temos palestras, como os outros eventos em que tu também vais estar. Sim, já agora, só dizer qual é que vai ser o meu papel. Vou falar sobre REITs, sobre como construir um prédio do zero, portanto de raiz, que infelizmente ainda estou à espera do parecer da Câmara Municipal do Montijo para avançar com isto, mas eu acredito que já está muito próximo. E também projetos em planta, que só para tu saberes, mais recentemente eu fiz uma dinâmica nova no Omegle, portanto uma live no Instagram, em que as pessoas viam a interagir com pessoas desconhecidas, neste caso no Omegle, em que uma das pessoas que estava-me a ver em live tentou ver se me encontrava no Omegle, portanto foi para lá, encontrou-me, era cá de Setúbal, e ela teve-me a contar como o vídeo que eu publiquei há mais de 3 anos atrás, a adquirir um projeto em planta, fez com que ela também tivesse a iniciativa, comprou um projeto em planta nos 4 Caminhos, que é aqui uma zona de Setúbal, que é em construção, por acaso não me lembro do nome do empreendimento, e agora, ou seja, está a vender, portanto está a fazer a cedência de posição. Sim. Por volta de 360, 50, qualquer coisa por aí, que tinha sido dito. Pronto, infelizmente ainda vai ter que pagar comissão ao agente imobiliário, etc. Mas pronto, mas comprou por cerca de 240, ou seja, o lucro que fez, pronto, é verdade que passou este tempo todo, mas o lucro que fez, valeu mesmo muito a pena esta forma de arriscar, porque estamos a falar de uma pessoa jovem, uma pessoa que não tinha assim muitos capitais, ainda precisou dar aqui alguma entrada para avançar, e a pessoa disse que eu, pelo menos, ao ter feito esta partilha, teve um impacto imensamente positivo. E às vezes nós não temos noção, quando partilhamos coisas na internet, quando fazemos eventos, que não sabemos o real impacto que nós temos nas pessoas. E eu fico mesmo muito satisfeito quando partilham comigo o impacto positivo que eu tenho na vida delas. Por acaso gostei muito. Mas pronto, isto é o que eu vou fazer no evento, ou seja, esta partilha. Se vocês quiserem ver, estejam à vontade. Isto aqui é quantos minutos? Eu por acaso não me estou a recordar. Quanto tempo é que vou estar a palestrar, a falar sobre isto? É cerca de 30? Mais ou menos meia hora, pronto, exato. Cerca de meia hora. Eu acho que vale a pena, porque não sou só eu. Há outros palestrantes que também têm um grande conhecimento, têm experiência, e
E não só pela parte do conhecimento, mas também do networking. Por isso, eu acho que vale muito a pena. E eu pegando nessa parte outra vez, que é, houve uma das colegas investidoras que eu tenho lá no meu grupo, que ela disse-me uma frase que ficou comigo, que é: networking não é net sitting. Ou seja, networking dá trabalho. E muitas vezes as pessoas até podem ter algum receio, não é? As pessoas são mais introvertidas. É isso que eu estava agora a pensar, uma pessoa introvertida que não tem assim tanta facilidade em comunicar. Exatamente, aquilo tem que se ver como um esforço. Pode ser esforço, pode não sair naturalmente, mas a realidade é esta. Eu conheço pessoas que estão a fazer investimento imobiliário sozinhas, mas para escalar, para expandir, fazer parcerias, trocar impressões, trocar experiências, mas também de lugar e que obter mais exatamente, não tem preço fazer este tipo de interação. E foi desse networking que depois me surgiu a ideia de fazer no início um evento privado, depois correu bem, depois sugeriram-me, então faz agora um evento maior. A primeira edição do Imobiliário 360 foi um bocadinho diferente do que vai ser agora, porque era tudo organizado por mulheres e também fiz só oradoras mulheres. Ou seja, o início era uma origem toda feminina. Okay. E muita gente pensou, então, mas se tudo mulheres, se calhar é um evento só para mulheres. Não é só para mulheres. E aliás a maioria da audiência eram homens. Mas eu queria mostrar que na realidade muitas pessoas que investem em imobiliário ou investem em casal, ou há mesmo muitas mulheres neste ecossistema. Só que há uma percepção que se calhar não é bem assim. E eu espero ter desmistificado isso de certa forma. Agora já vamos ser inclusivos, temos homens, temos mulheres, temos casais também, que nos demonstram que realmente é um veículo de investimento em que toda a gente participa. Eu por acaso estava, não é com o preconceito, mas eu pensava que era uma grande esmagadora maioria seria homens, porque, por exemplo, eu vejo pelas estatísticas, no meu canal a audiência é 80% masculina. E eu penso, ok, então são os homens que têm maior interesse sobre tudo o que é relacionado com investimentos, finanças, etc. Mas não, também há muitas mulheres que têm interesse. O engraçado é que eu, o ano passado, estive a falar com a Catarina e o Rafik, sim. do Que Rico Casal, e eu acho que com eles é exatamente o oposto. Muito mais mulheres, que eles veem mais mulheres. E eu acho que no imobiliário há muitos casais a trabalharem juntos, só que se calhar é ele que vai ao evento, ou é ele que vai a uma reunião, ou é ele que vai ao banco, percebes? Ou se calhar é ele que dá a cara nas obras e ela está a fazer outras coisas, mas na mesma é uma parceria. Eu devo estar a fazer alguma coisa mal para não atrair o público feminino, porque é que se faz? Não estou a perceber o que é que se passa. O UK tem a facilidade de ter estas contas que tanto dá para poupança como para investimento, em que tu não pagas impostos, ou seja, tem um limite anual de valor que podes lá pôr, e se ganhar juros ou se vender ações ou assim não pagas impostos. Portanto é um grande incentivo. Exatamente. Que acho que devia existir noutros países e nomeadamente em Portugal, para as pessoas pouparem e investirem. Agora estavas a referir ao ISA do... É a ISA, exatamente. E eu estou a fazer isso, só em ali umas quantias. No Reino Unido, é por isso que é sempre em pounds. Exatamente, sempre em pounds. Cá existe aqui aquele incentivo que é a nível fiscal, se tu mantiveres durante mais de 8 anos, pronto, que reduz 30% da tributação, que já é qualquer coisa. Já é qualquer coisa, não é mal? Exato, para manter durante mais tempo. Exatamente. O que é melhor do que nada, porque antes não havia de todo. Verdade. Mas eu fico mesmo muito contente também que estejas pelo menos uma parte de interesse, porque pronto, estás a utilizar o dinheiro também para, de certa forma... rentabilizar o teu tempo passivamente. Mas no fundo, pronto, isto é claro que é aconselhável, mas no fundo tu se calhar já atingiste de certa maneira o FIRE, porque se tu agora parasses de todo trabalhar e tivesses a ver das rendas que está para pagar empréstimos. Não, porque lembra-te que eu fiz aqueles apartamentos que comprámos que estão arrendados, foi tudo com financiamentos. Sim. Portanto, até esses financiamentos estarem pagos, eu não tenho, essas rendas não vêm todas para o bolso, claro. Tenho que amortizar. E pronto, isto de viver em 2 países também não é os custos grandes. Entendes? Portanto, eu não posso dizer que não ganho bem, temos um rendimento bom, mas também há muitos custos associados. Mas tu vais também amortizando, amortizando. Ou seja, cada vez os custos vão sendo menores. Deixa-me só fazer uma questão, se tu não te importares de responder, que é, tu neste momento tens tu taxa fixa ou ainda tens qualquer coisa variável? Então, temos taxas variáveis. Eu sei que, obviamente, eu estava à espera, estás a ver, as taxas têm vindo a descer e eu tenho estado à espera para depois refinanciar tudo para fixa. Okay. Fixa, ou seja, mista. Pronto. Mas tenho estado ali naquela expectativa de que
enquanto continuar a descer, está tudo bem. Agora com esta situação geopolítica, o mais provável é começar a subir outra vez, então estou literalmente neste momento no processo de refinanciamento. Eu honestamente acredito que vai ser o mais provável, até porque tudo o que é, neste caso, cadeias de distribuição em que estão a ser bloqueadas ou demoradas, portanto tudo aquilo que é o custo operacional do petróleo e tudo mais, afeta tudo. Afeta tudo. Portanto, o custo operacional das empresas vai aumentar. Exato. Se aumenta, quem os preços aumentam todos. É sempre o consumidor final que vai acabar por pagar por isso. O preço sobe, portanto a inflação associada vai também, e aqui a única solução em princípio é claro que existe, porque aumentar os custos operacionais faz duas coisas, ao ser para a empresa, ou seja, para a empresa eles também faz com que o custo de produção aumenta. Mas o que acontece é que às vezes para não aumentar tanto os preços acabam também por fazer despedimentos, e se não fizerem despedimentos deixem só os preços aumentar, e eles forem obrigados a aumentar a taxa de juros, faz com que essa taxa de juros nas empresas que têm endividamento também aumenta o custo, ou seja, ou aumenta de um custo de uma forma, aumenta de outra, ou seja, o custo vai sempre aumentar e eles tentam compensar, mas acabarão sempre por ser afetados, e isto aumenta também a taxa de desemprego, e aumentar a taxa de desemprego reduz tudo o que é rendimento familiar. Exatamente. Portanto, isto e depois tu fizeste referência quando estávamos a falar dos refinanciamentos inicialmente. Sim. As pessoas quando vão pedir crédito para a habitação, normalmente vão ali mesmo para o limiar. Tudo bem que o Banco de Portugal implementou regras que é a taxa de esforço vai até aos 50%, ou seja, eles fazem ali um aumento se a pessoa conseguiria pagar, se a taxa de juros subisse X, de maneira a ainda poder fazer face a estas prestações. Mas a realidade é esta. Se os preços todos sobem, não é? As pessoas depois também, se estavam ali com uma prestação, imagina, de 700 euros e não conseguem pagar 800, também começa a haver problemas desses. É isso. Porque depois começam a haver casas que vão parar aos bancos outra vez. Porque é exatamente isso, ou seja, isto aqui pode ser uma bola de neve, um efeito dominó que só vimos numa das crises que aconteceu em 2008 e 2009. Não estou a dizer que isto vai se repetir, porque até a preparação e tudo, ou seja, a percepção bancária e o sistema que está construído neste momento está muito melhor, melhor mesmo, não se compara. E até existe existe o Fundo de Compensação para o Investidor nas corretoras, nos bancos é a garantia de depósito bancário, em que vai de 100 mil, que isso já permite que as pessoas não façam uma corrida aos bancos, e isso já ajuda a proteger para que não haja problemas em termos de liquidez, porque senão é um risco sistémico gigante e o efeito dominó. Portanto, isso já protege um bocado. Mas mesmo assim, face à magnitude que isto ainda pode tomar, há aqui um risco muito grande. Portanto, tu refinanciares ou mudares talvez as condições para algo mais misto ou fixo, nesta altura... Neste momento o meu objetivo, e nós fizemos uma análise ainda esta semana, vamos fixar a 5 anos. Pelo menos isso. Exato, e as prestações basicamente ficam na mesma, porque o spread está um bocadinho mais baixo do que quando nós estávamos em variável. Por cima não ficam a perder nada. Exatamente. Então fantástico, então faço isso o quanto antes. Exato, é isso mesmo. Exato, boa. Está literalmente em processo para ver se conseguimos ainda antes do fim do mês. É um bocadinho à tangente, porque obviamente há esta percepção de que para o mês que vem é muito provável que suba. E isto aqui, só para fazer esta última referência, até porque estamos já a terminar com esta Workaholic Talk, em que isto também afeta os mercados. E quando há uma correção, nós vemos certos setores, e não só setores, mas também ativos específicos a valorizarem. E normalmente são as commodities. É claro que o gás natural, o petróleo subiu por causa disto também, mas isso são as commodities iniciais, ou seja, só para tu teres noção, o ciclo das commodities é este. Começa no ouro, portanto é a commodity principal como ativo de refúgio, depois para a prata, que é prata e cobre, que é aquelas commodities que têm utilidade fabril, portanto que se pode utilizar nas fábricas, etc. Depois a commodity seguinte é petróleo e gás natural, mas isto é já, ou seja, isto já seria de forma natural, mesmo não havendo toda esta confusão e bloqueio e destruição. E depois são as soft commodities, que é café, cacau, portanto... Já estou aqui a aprender coisas contigo. Olha, obrigado pelo teu tempo. Obrigada e vemos no evento. E exatamente, vemo-nos lá. E toda a gente se junta a nós. Obrigado. Obrigada. Até uma próxima. Tchau.